Você já estudou ou já ouviu falar sobre a Batalha do Genipapo? Bem, na nossa aula de história de hoje, nós vamos trazer um breve resumo sobre esse conflito, sobre esse assunto. Como estamos falando sobre o processo de independência das colônias americanas, em nossa aula de hoje nós resolvemos abordar esse tema, esse conflito que marcou a história do Piauí, que marcou a luta pela independência do Brasil. Uma das primeiras perguntas que surgem é: mas afinal de contas, o que foi a Batalha do Genipapo? Bem, a Batalha de Genipapo é considerado um dos episódios mais marcantes e mais sangrentos, violentos da história do Piauí. Essa batalha ocorreu no dia 13 de março do ano de 1823. Ocorreu às margens do riacho Genipapo, daí a sua denominação. Esse riacho localizado na vila de Campo Maior, hoje atual cidade de Campo Maior, e está inserida no contexto de lutas pela independência do Brasil. Outra pergunta que surge é: quais foram os motivos que levaram à ocorrência desse conflito? Essa batalha é resultado de um longo processo marcado por conflitos existentes na sociedade piauiense e brasileira contra o poder colonial português. Ou seja, essa batalha é resultado justamente pela luta de piauienses e brasileiros, de uma forma em geral, luta essa contra a dominação portuguesa em nosso território. Mas por que é importante estudar sobre a Batalha do Genipapo? Bem, o Piauí dificilmente é incluído nas análises da história do Brasil em qualquer período, excetuando por historiadores piauienses e outros poucos interessados em sua história. Então, a importância de se estudar sobre a Batalha do Genipapo está justamente nesse fator de analisarmos esse conflito que ocorreu aqui em nosso território e que muitas vezes nós passamos o ensino fundamental, o ensino médio e não ouvimos falar nas aulas de história sobre esse conflito. Então, por isso é que é importante estarmos pesquisando, estarmos estudando sobre esse assunto. Mas quais foram os participantes desse movimento? Bem, a Batalha de Genipapo é um dos episódios, como eu já destaquei, do processo de independência do Brasil, onde a participação da população é evidente, podendo perfeitamente ser identificada. A característica popular desse episódio se dá tanto pelo tipo de armamento usado pelos participantes, como também por sua composição social. Geralmente esse exército, vamos dizer assim, era formado por vaqueiros e poceiros, roceiros, homens oriundos das camadas populares que resolveram pegar em armas para enfrentar o comandante português. A composição das forças em luta é outra característica marcante. Enquanto de um lado as tropas portuguesas eram compostas por mais de 1.000 homens, comandados pelo experiente militar português João José da Cunha Fidié, comandante e governador-geral das armas do Piauí, aliás. A maior parte desse exército português era formada por milicianos. Eles eram bem disciplinados, treinados, armados e municiados com peças de artilharia e granadeiras, ou seja, era um exército preparado, treinado para a guerra, equipados para a guerra. De outro lado, aproximadamente de 2 a 4 mil homens, formados por sertanejos, piauienses e cearenses, composta de todas as classes sociais. Alguns historiadores consideram que a maioria eram voluntários ou convocados, eram vaqueiros, lavradores, artesãos, escravos, roceiros, que teriam abraçado essa luta contra a dominação portuguesa aqui em nosso território. Eles formaram um verdadeiro exército de guerrilheiros armado toscamente de instrumentos domésticos de caças e
agrícolas, ou seja, eles não tinham nenhum equipamento sofisticado preparados para a guerra. Seus armamentos eram faca, facões, espingardas de caçar passarinhos, entre outros equipamentos. Outra pergunta que surge é: mas quem saiu vencedor nesse conflito? Segundo os historiadores, essa batalha teria durado 5 horas, das 9 horas da manhã às 14 horas da tarde. E realmente foi um conflito sangrento. Os brasileiros, que, como já destacamos, lutavam com instrumentos simples, não com armas de guerra, perderam a batalha, mas fizeram com que a tropa, liderada por Fidié, desviasse seu destino. Foi uma das mais marcantes batalhas travadas pela independência do Brasil e consolidou o território nacional. Hoje, a data da ocorrência dessa batalha é lembrada inclusive na bandeira do Piauí, 13 de março. Então, é uma forma de lembrar, de homenagear essas pessoas que perderam a vida, muitos deles perderam a vida nesse conflito. Na cidade de Campo Maior, nos dias atuais, também tem um monumento justamente para fazer essa homenagem a essas pessoas que deram a sua vida na luta pela independência da nossa região, do Piauí e também do Brasil, em relação à dominação de Portugal. Tá certo? Então, gente, antes de finalizar o nosso breve resumo de hoje sobre a Batalha de Genipapo, eu gostaria de indicar livros para aqueles que querem conhecer um pouco mais da história do Piauí. A nossa indicação de hoje, eu tenho esse livrinho aqui, ó. Que História é Essa? Esse é um livro de Claudete Dias, que traz vários artigos sobre a história do Piauí. Temos também outros livros, como esses daqui, de Odilon Nunes. Esse livro, Pesquisas para a História do Piauí, ele é dividido em 4 volumes, que também traz importantes aspectos que marcaram a história do Piauí. Então, são indicações de leituras importantes que vocês podem estarem pesquisando, podem estarem buscando informação sobre a história do nosso estado, tá certo? Por hoje era isso. Se vocês tiverem alguma curiosidade sobre esse conteúdo, estejam entrando em contato comigo, que vai ser um prazer ajudá-los da melhor forma possível, tá ok?